Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. A meteorologia está prevendo chuvas para essa segunda-feira, mas até agora praticamente a manhã está intacta, sem chuva, né? Com um tempinho ainda meio lusco-fusco, né? Mas estamos aí vivendo essa segunda-feira, uma segunda-feira de greve para os motoristas de ônibus da cidade de Belo Horizonte. Aliás, é uma greve que estava prevista desde a semana passada, porque tentaram conversar, sindicatos, aquelas coisas todas, a prefeitura tentou fazer uma interveniência e tal, mas não conseguiu. A greve não está total, porque a justiça mandou que 60% do transporte coletivo estivesse funcionando. É claro que não está funcionando 60% do transporte coletivo, né? Mas a cidade está prejudicada. Prejudicada porque os motoristas e trocadores de ônibus estão praticamente há 3 anos sem aumento salarial, né? Nós tivemos a pandemia, praticamente 2 anos de pandemia, né? Não se falou em aumento de salário, até porque tudo ficou muito difícil durante a pandemia. Mas agora os transportadores, né? Não só os transportadores querem aumento, né? Os empresários do ônibus querem aumento, porque também estão sem aumento há muitos anos, né? E os funcionários também querem aumento, os motoristas e trocadores de ônibus. Então, na verdade, todo mundo está querendo aumento, né? E o prefeito Alexandre Calil, que conseguiu manter isso aí a ferro e fogo, né? Sem aumento para a população, porque deu um aumento que compensou alguns anos para frente, mas presta bem atenção, nós temos aumento de combustível todo dia. Aliás, falar em aumento de combustível, o barril do petróleo, o barril de petróleo no comércio internacional está caindo. Já caiu mais de 10%, mas o preço aqui no Brasil não cai não, até porque o dólar, né, no câmbio, o nosso dólar aqui está sempre alto, né, infelizmente. Mas os transportadores reclamam, né? O diesel aumenta todo dia, né? O pneu aumenta, os insumos para manter o ônibus, né, em condições de rodar, ele também sofre aumento todo dia, né? E mais o aumento agora dos funcionários. Então, naturalmente, essa é uma greve que interessa a todo mundo, interessa aos transportadores, aos concessionários, interessa também ao pessoal, aos motoristas e trocadores, e interessa também à prefeitura, porque no fundo, quem vai levar a desvantagem é o povão que vai pagar mais pelo transporte coletivo. Infelizmente vai ser assim, infelizmente. Olha, eu quero cantar aquela musiquinha para você. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcia, você sabe que aquela ardor a urinar, isso é muito comum nas mulheres, né? Então você pode combater tudo isso com pílulas de Lúcia. São antissépticas das vias urinárias. São antissépticas das vias urinárias e acaba com aquela sensação de ardor. Pílulas de Lúcia, vocês encontram há mais de 80 anos, né? Há mais de 80 anos, em toda a farmácia e drogaria. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, o PSDB hoje era para a gente estar aí, né, sabendo qual seria o candidato do PSDB à presidência da República, mas a chamada prévia que seria realizada ontem por um aplicativo não conseguiu ser realizada. O aplicativo não funcionou. Eu acho interessante que o partido político, quando faz uma prévia, tinha que fazer com a urna eletrônica, né? Pedia ao Tribunal Superior Eleitoral a urna emprestada e em cada localidade, né, as pessoas votavam na urna eletrônica, que era muito mais fácil, muito mais seguro você ter uma urna eletrônica. Aí fizeram, né, criaram um aplicativo e o aplicativo não conseguiu suportar 40 e tantos mil eleitores procurando o aplicativo ao mesmo tempo para votar nas prévias do PSDB. O PSDB é um partido que ele foi criado na década de 80 a partir do PMDB.
todos os grandes líderes do PSDB eram do PMDB. Saíram do PMDB porque não queriam conviver com o Nilton Cardoso, com Quércia e não sei quem e tal. E aí fizeram um partido que seria um partido da social-democracia. Ficou muito bonito. Criaram o Tucano, né? Foi até criado por um mineiro aqui, o Tucano, né? E tal, e etc. E o partido ganhou a eleição aqui para a prefeitura com Pimenta da Veiga, ganhou o Ademir Lucas em Contagem, né? E os grandes líderes do partido foram Mário Covas, que foi candidato à presidência da República, mas naquela época o Fernando Henrique perdeu lá em São Paulo, a prefeitura em São Paulo para o Jânio Quadros, né? Depois o Fernando Henrique, como senador da República, foi levado a ser ministro do então governo de Itamar Franco. Itamar era vice-presidente do Collor, né? Tivemos eleição em 1989, vários candidatos, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Brizola, muitos candidatos, inclusive o Collor, né, que saiu por um partidinho pequeno. E ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Parece como o salvador da pátria, né? Ganhou a eleição. E o vice dele foi Itamar Franco. Como ele foi impedido por problemas de corrupção no governo, o Itamar assumiu o governo e chamou o Fernando Henrique para ser ministro das Relações Exteriores. Mas só que tem que o primeiro ministro da Economia de Itamar Franco foi Gustavo Krause, um pernambucano. Ficou pouco tempo. Depois entrou o ministro do Planejamento, que era o Paulo Haddad, que era mineiro, entrou para ser o ministro da Fazenda. Depois do Paulo Haddad, que era mineiro aqui da cidade, que é mineiro da cidade de Oliveira, entrou um outro oliveirense, o nosso querido Eliseu Rezende, foi ministro. Aí teve um escândalo lá com o Eliseu Rezende, ele teve que sair do governo. Aí o Fernando Henrique, que era ministro das Relações Exteriores, por convocação, teve que assumir o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. E aí comandou, né, aquela grande empreitada que é mudar o dinheiro brasileiro, que era cruzeiro, passar para real. E foi aquela confusão toda, e ele conseguiu fazer isso e ficou um ministro. E ele tomou conta do governo, né? Porque o Itamar Franco queria ficar namorando, conversando, não sei o quê, e ele tomou conta do governo. Fizeram um plano real, né? E aí o próprio Itamar Franco falou assim: ó, você é o ministro mais famoso do governo, você vai ser o candidato à presidência da República. Tirou ele do Ministério da Fazenda para ser candidato à presidência da República. Puseram lá o Rubem Recupero, embaixador. Depois do Rubem Recupero foi o outro ministro da Economia, foi da Fazenda, foi o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, né? Foi ministro da Fazenda, também do Itamar Franco. Mas aí ganhou o Fernando Henrique pelo PSDB, fez a reeleição, foi reeleito e tal, e depois disso o PSDB não conseguiu fazer mais presidência da República, né? E agora queria, com as prévias, fazer uma coisa diferente, mas pelo que eu estou vendo, o partido vai sair completamente dividido, como o Brasil está dividido, infelizmente. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Eu estou recebendo aqui a visita da Fernanda, a Fernandinha, a Fernanda Alves de Carvalho. Né, Fernanda? Bom dia. Bom dia, sim. A Fernanda faz parte de uma Associação Universitária Internacional. Essa associação foi muito importante e continua sendo importante porque ela foi no passado e agora mais recente a associação que levou estudantes brasileiros a estudar com bolsa de estudo nos Estados Unidos. E é claro que a pandemia atrasou um pouquinho, as coisas paralisaram, mas a Fernanda continua aqui, né, representando essa associação. Ela mesma foi uma das beneficiadas, né, e estudou fora do país, estudou nos Estados Unidos, numa universidade lá em Massachusetts, né? Qual foi a universidade? Isso, Universidade Tufts. É de Tufts, né? Isso. É isso aí. E a Fernanda vai conversar conosco no segundo bloco sobre essa possibilidade dos estudantes
mineiros, né, como ela, né, ter essa oportunidade de ter uma bolsa de estudo para estudar. E vou dizer depois como é que surgiu isso, né? Surgiu essa possibilidade, porque isso funcionou na década de 60. E um dia estavam reunidos em Brasília o ex-vice-presidente Marco Maciel, o Cristóvão Buarque de Holanda, que foi senador da República e foi governador do Distrito Federal, o ministro Francisco Rezec, o Flávio Benrebar e também o Roque Camelo, nosso companheiro Roque Camelo aqui, grande figura, saudoso Roque Camelo. E então, nessa reunião, eles descobriram que eles fizeram parte dessa associação que levou estudantes brasileiros a estudar nos Estados Unidos. Então, vamos refazer isso e refizeram, né? Infelizmente, agora paralisou-se um pouquinho com o problema da pandemia. Nós vamos agora conversar com a Fernanda Carvalho. A Fernanda Carvalho, que foi estudante mineira e brasileira nos Estados Unidos, né, através de uma associação internacional, Associação Universitária Internacional. E aí, Fernanda, a associação está em atividade novamente? Sim. Bom, a associação ela foi fundada no início de 1960 Sei. e teve que suspender suas atividades em 1971. Sei. E nós voltamos a atuar em 2013, que foi quando a gente pôde enviar a delegação brasileira novamente aos Estados Unidos com bolsa financiada pela associação. Pois é. A associação é essa. Você foi em que ano? Eu fui em 2015. 2015, né? Você fazia direito na UFMG? Isso, eu era estudante de Direito na UFMG e foi o Dr. Roque Camelo, que é um auiense que foi da turma de 1965 e ele sempre representou Minas Gerais e ele foi um dos principais que incentivou a retomada da associação no início da década de 2000. Ele trabalhou muito para reunir os membros que foram lá na década de 60 e recompor a associação, conseguir novamente um convênio com a Universidade dos Estados Unidos. Sei. E foi ele que me selecionou e eu sou muito grata por ter tido essa experiência. Pois é, e agora vocês estão voltando a movimentar a associação novamente depois da pandemia. Isso. Bom, ano passado não houve congresso nos Estados Unidos. A Universidade de Tufts, que é a nossa universidade parceira, suspendeu por conta da pandemia. Mas esse ano eles já anunciaram que temos 10 vagas para a delegação brasileira. Então, nós já abrimos o edital e estamos selecionando estudantes no Brasil todo para poder enviar para os Estados Unidos. Pois é, você não chegou a ir a Harvard, não, porque antes os estudantes eram sendo selecionados para Harvard, né? Isso, exatamente. Na década de 60, a UI ela tinha um convênio com Harvard e a gente enviava em torno de 100 alunos, era bastante expressivo. E é muito interessante porque ela foi pioneira nessa questão do intercâmbio estudantil. Então, viajar para fora para estudar era algo muito novo naquela época. Pois é, qual tipo de matéria vocês recebem fora, né, naturalmente, nessa universidade, né, que você, por exemplo, estudava Direito? Todos os alunos eram de curso de Direito, não, né? Não. Não, né? Bom, hoje, né, o simpósio, ele é voltado para a diplomacia internacional e relações internacionais. Sei. Então, são matérias bastante multidisciplinares que discutem principalmente governança global e os principais assuntos em voga na agenda internacional do momento. Sei. Quer dizer que isso é muito importante, né, sobre diplomacia, né? Porque a formação do diplomata, né, normalmente passa pelo Instituto Rio Branco, né? Mas se o estudante já teve uma experiência fora do país, né? Melhor ainda, né? Isso, exatamente. Quando a gente vai, a gente tem essa responsabilidade de representar o Brasil, então a gente leva pautas brasileiras, o que é muito importante para apresentar para todo mundo que está naquele congresso. Geralmente são professores de Harvard, MIT, de diversas universidades dos Estados Unidos que estão lá. E nós temos essa oportunidade de apresentar a nossa agenda brasileira para eles. Então, pois normalmente, de que consta essa agenda brasileira? Bom, geralmente a gente pega o tópico do próprio Congresso. Sei. E apresenta o nosso ponto de vista brasileiro para eles. No meu ano, o tema foi o futuro da Europa. Sei. Então, a gente retomou
a nossa apresentação foi baseada nas nossas relações com a Europa, como nós podemos incentivar essas relações, enfim, como isso é benéfico para o Brasil e como nós podemos, né, auxiliar a própria essa relação com a Europa. Pois é, essa Associação Universitária Internacional, ela se reorganizou novamente, né? Você já teve a oportunidade de ir. E como é que está funcionando agora? Como é que é? Já vai ter essa possibilidade dos alunos brasileiros irem aos Estados Unidos e ganhar essa bolsa? Sim, nós temos 6 vagas no momento. Sei. Todo ano é entre 6 a 12 vagas. Então, esse ano nós conseguimos 6 vagas até o momento. E o tema desse ano se chama Problemas sem Passaporte. Mas é bastante focado na questão da governança global e interligando com a crise do coronavírus. Enfim, são temas muito atuais e esse ano nós já estamos selecionando. O edital já foi publicado, nós temos um Instagram, onde a gente coloca as nossas novidades e o que tem acontecido. Qual que é o Instagram? É AUI Brasil. AUI Brasil. Só isso, AUI Brasil. Isso. Pois é, e quem financia o estudante lá? O estudante sai daqui, naturalmente, financiado por alguém, não é verdade? Isso. Como é que feito esse financiamento? É a própria associação que faz? Bom, é um esquema de vários atores participam desse financiamento. Sei. Lá na universidade, o convênio que nós conseguimos faz com que a universidade arque com absolutamente todos os custos. Então, ela oferece a moradia, a alimentação, a inscrição no congresso e todos os passeios que acontecem. Quer dizer que o estudante ele só leva daqui um dinheirinho para sobreviver lá. É quanto tempo? Exatamente. São 10 dias. 10 dias? Exatamente. E aí, daqui da própria associação, nós conseguimos o financiamento para financiar a passagem quando o estudante não tem condições de arcar. Sei. Mas lá ele não precisa se preocupar com absolutamente nada. E já aconteceu de algum estudante ficar por lá? Não, né? Não, todo mundo volta, né? É porque nós temos essa tradição, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai fazer lá um pequeno curso, mas gostou, teve uma oportunidade, fica por lá, né? Vai concluir o curso lá, mas aí não, você voltou, acabou de concluir o curso de Direito aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso. Na Vera Casa de Rui Barbosa. Isso. Na Vera Casa de Afonso Pena. De Afonso Pena. Casa Vetusta. É a casa de Afonso Pena. Isso. Não, todos voltaram até o momento. Todos voltaram, né? Até porque são todos estudantes. Então, eles têm essa responsabilidade de voltar e concluir o curso daqui. Aqui a gente seleciona geralmente estudantes de Relações Internacionais e de Direito, mas já teve também estudante de Engenharia. E lá na década de 60, os cursos eram muito mais amplos. Então, tinha estudantes de Sociologia, de Filosofia, de inúmeros outros cursos. No seu caso, Fernanda, alguém se interessa pelas relações do direito internacional? Né? Porque você sai daqui, estudando direito, né? Vai fazer uma bolsa de estudo na Universidade Americana, né? Há essa possibilidade de se especializar em direito internacional, porque é uma coisa impressionante, né? Porque advogado tem, mas direito internacional já é uma coisa mais difícil, né? É um pouco. Mas tem o seu campo de atuação. Eu atualmente estou concluindo um mestrado em Direito Internacional Público na UFMG e pretendo continuar no doutorado. E tem o seu campo de atuação, principalmente no mundo acadêmico, tem bastante inter-relações. Sei. E você frutificou, né? Porque você esteve lá, conheceu um francês que também fazia o mesmo curso, e você entrou em contato com ele, e vocês criaram um outro projeto. Isso, exatamente. Mas não aconteceu só comigo, isso é uma das coisas mais interessantes da UI, que é essa possibilidade de criar essa rede de networking. Sei. E, enfim, é um ambiente em que existem inúmeros jovens interessados e com bastante energia para colocar em atuação diversos projetos. Eu conheci um francês chamado Foued Ben Ahmed, que ele era um líder comunitário lá de uma das cidades coladas em Paris, chamada Bobigny.
E ele foi enquanto convidado para apresentar a temática de Bobigny, que é uma cidade muito conhecida lá da periferia de Paris. E ele trouxe um problema muito interessante, que é um problema de mobilidade vertical. E esse termo foi, inclusive, cunhado por ele. Ele inventou isso, que não se falava em mobilidade vertical antes dele. Que era... Bom, apenas para contextualizar, lá na França existem diversas moradias sociais, que são prédios subsidiados pelo governo, e no qual os moradores pagam um valor menor do que o normal para alugar e residir nesses apartamentos. Esses prédios são torres de 20 andares, são muito altas, e no qual os elevadores estavam constantemente estragados. E, bom, o Fouad Ben-Hamed se deparou com esse problema e viu que realmente era um problema crônico, não era apenas em Bobigny, mas a gente começou a mapear esse problema em toda a França, inclusive em Marseille, em Nice. Essas residências sociais todas têm problema de elevador. Todas elas tinham o mesmo problema de elevador, o elevador ficar meses, até 6 meses estragado. Então, nisso a gente começou a coletar histórias de idosos que não saíam dos seus apartamentos há meses. Bom, crianças com deficiência que não tinham oportunidade de frequentar a escola porque não saíam de suas residências. E aí eu conheci ele nos Estados Unidos e fiquei muito interessada com o problema dele. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, tive a oportunidade de fazer um estágio na França. Fiquei 3 meses, depois voltei para o Brasil e continuei o trabalho com ele de modo virtual. E aí hoje, depois de 6 anos do trabalho desse coletivo, que foi fundado na época, esse ano, em janeiro, a gente conseguiu montar uma empresa que que traz uma solução a esse problema de mobilidade vertical. A solução é um robô. A solução é um robô o pessoal para cima. Que leva as pessoas para cima da escada. Esse robô ele faz em torno de 1 minuto cada andar. Ô, Fernanda, deixa mais uma vez aí os endereços da Associação Universitária Internacional. Bom, temos um Instagram, que é o AUI Brasil. E nele vocês vão encontrar o edital e ter a oportunidade de se inscrever. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença sua aqui. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Até lá.